tudo é possível. Basta crer. Se creres, verás a glória do Senhor. Se eu tiver fé, eu crer, como um grão de mostarda, o tamanho da minha fé, eu vou dizer para os montes: lança-te no mar, e esses montes, eles vão obedecer. Crê e serás salvo, tu e tua casa. Hoje ainda ouvi um testemunho, né, dos irmãos. Acho que até o Fernando não veio, né? Ele está lá, se recuperando. Estive na casa do Fernando e da Luzia hoje, orando ali pela Pierina. E eu fui até lá com um objetivo de orar pela nossa irmã Pierina, que está com 90 anos, acamada, né? Está ali numa situação totalmente dependente. Estive lá orando, buscando o Senhor ali, apacentando. E a questão ali, não há desespero, não há uma dúvida, não há um medo, mas há um desejo que a vontade do Senhor se cumpra, porque, como eu disse para os irmãos, nós não sabemos e jamais vamos saber lidar direito com esta situação no final da vida, porque nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para viver eternamente na presença do Senhor. Mas ali então, orando e abençoando a vida dos irmãos, clamando ao Senhor por paz, por vida, para que a vontade do Senhor se cumpra. A Luzia comentou a respeito, né, de uma pessoa que estava ali cooperando, ajudando no cuidado da Pierina, e ela estava com algumas dúvidas, e perguntou se eu poderia orar por ela. Claro que eu posso orar, por que não, irmãos? Claro. E vamos lá, oramos ali pela Pierina, depois chegamos até a moça lá, né, conversei um pouquinho com ela: o que você quer, né, qual que é a tua necessidade? A necessidade é a mesma, né, de ser amada, de sentir guardada, de sentir protegida, situações ocorrendo na vida que demonstram uma fragilidade, demonstram uma falta de paternidade. E pelo Espírito eu perguntei para ela: o seu pai, você tem o seu pai vivo ainda? Uma senhora de meia idade. Ela falou: não, meu pai faz muitos anos que morreu. Na realidade eu só vivi 10 anos com meu pai. Falei: então você não conhece direito a respeito do que é um vínculo de paternidade. E é exatamente isso que Deus quer se revelar na tua vida. Ele como um pai, Ele como cuidador sobre a tua vida, que vai prover toda a sua vida. E perguntei para ela se ela cria nisso. Eu creio. Aí, aleluia, pronto. Se ela crê, tudo acontece, tudo posso, né? Se eu creio, tudo é possível aquele que crê. Você crê nisso? Eu creio. E eu, com toda a segurança, falei para ela: a partir de hoje a tua vida vai mudar. Os irmãos têm essa consciência de que a partir do momento onde a pessoa verdadeiramente crê em Deus, em Jesus, na obra de Cristo lá na cruz, o sacrifício dele que tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si a nossa culpa, a dívida que era contra nós, ele pagou. Se eu creio que eu não tenho mais esse peso, Jesus já pagou para mim, então eu tenho liberdade, eu tenho possibilidade de uma nova vida. E falando de forma simples e direta com esta mulher, perguntei para ela: e você alguma vez na sua vida orou, entregando a sua vida totalmente aos cuidados de Deus? E orando, pedindo para que Deus tome conta totalmente da sua vida? Não, nunca orei. Falei: aí que está o problema. Aí que está o problema. Deus ama os seus filhos.
A questão é se nós somos filhos. Se eu sou filho, o Pai cuida de mim. Eu falei, você quer que Deus Pai cuide de você? Eu quero. Então ora comigo. E fizemos uma oração de entrega ali, em pé ali no meio da sala. E essa moça, né, cheia de alegria, essa senhora, cheia de alegria de ver que realmente é possível crer. Não é tão longe assim, não está tão longe, não é difícil, é simples assim. E eu falei para ela, querida, fique tranquila, não fique buscando coisas grandiosas, você vai perceber Deus agindo naturalmente na tua vida, dia a dia, situações mudando, a tua postura mudando, as tuas palavras, as tuas atitudes. Por quê? Porque agora você abriu o teu coração para que o Senhor reine. E quando nós cremos, e quando nós temos esse posicionamento, tudo é possível. Amém, queridos? Então nós estamos nessa caminhada de fé, cremos no Senhor, cremos na obra redentora de Cristo Jesus, mas eu quero repartir com os irmãos um contexto da palavra, conhecido, né, creio que de todos os irmãos aqui, mas a palavra é viva e eficaz, ela se renova. Então peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 9. Amém? Marcos capítulo 9. Vamos ler a respeito, né, no contexto da palavra aqui, a cura daquele jovem que desde a infância estava possesso. 9, versículo 14. Marcos 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João, porque Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu para o monte, onde ali ele transfigurou na frente deles, e Jesus inclusive disse, olha, não conta isso para ninguém. Então Jesus, Pedro, Tiago e João, voltando para perto dos discípulos, por isso que o contexto é, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Vós sofrerei? Trazei-mo. Traz esse menino aqui. Traz essa situação. Traz. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Que situação, né, irmãos? Que contexto difícil da gente encarar, né? Estava ali uma pessoa se contorcendo, espumando a boca, estava ali com os dentes travados, agitado violentamente. Perguntou Jesus ao Pai: olha só,
Estava acontecendo isso com aquele jovem. Jesus então voltou para os pais. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então um jovenzinho, um adolescente ou um jovem já, que desde a sua infância sofria com esses ataques de Satanás sobre a sua vida. E muitas vezes, diz no versículo 22, o pai começou a relatar a situação, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a condição desse pai. Eu fico imaginando esse pai, o desgaste, o empenho desse pai. Enquanto lia este versículo, eu que sou pai, comemorando o aniversário da minha filha, sabendo que os meus filhos estão recebendo a palavra de vida eterna, o evangelho do reino, os nossos filhos recebendo a vida de Cristo desde pequeno, nós como pais, conhecedores do evangelho, conhecedores da vontade de Deus, das ordenanças do Senhor, instruindo os nossos filhos no evangelho do reino, no caminho que eles devem andar, com a certeza, e isso é fé, que mesmo quando forem velhos não se desviarão dele. Então eu como pai tentei me colocar na condição daquele pai. Aquele pai que, diferente de nós, não conhecia o poder de Deus, com certeza não conhecia a palavra da verdade, não tinha ainda uma postura ali aos pés do Senhor, mas já tinha ouvido a respeito que existe um homem que cura. E esse pai, durante tantos anos, cuidando da vida do seu filho, às vezes nossos filhos passam por algum pouco perigo e nos afligimos tanto. Esse pai relata para Jesus que muitas vezes o espírito imundo lançava na água, lançava no fogo. E esse pai, na presença de Deus, Deus Filho, Jesus Cristo ali diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Não é o filho, cura o meu filho, mas tem compaixão de nós, Jesus. Eu também, a cura do meu filho vai ser uma cura da minha vida também. A libertação na vida do meu filho é uma libertação para mim também. Precisamos aprender muito nesse contexto, porque às vezes parece que o problema está ali no vizinho. Às vezes o problema não está diretamente ali afetando a minha vida ou a nossa família. Mas se nós temos um contato, Senhor, a nossa oração tem que ser essa: Senhor, nos ajuda, livra o meu irmão, livra o meu vizinho, livra o meu parente, cura o meu parente. Nós oramos aqui, colocando diante de Deus nossas orações, pedindo cura por essas pessoas, tantos nomes aqui, e os irmãos não ficam felizes de ouvir uma resposta dessa do João Manieiro? Não te traz uma alegria? Então o Senhor está curando o João, e essa cura também está vindo sobre a tua vida, não como uma cura, mas como uma paz, fortalecendo a nossa fé. Então, Senhor, ajuda-nos, porque o reino não sou eu, não é Ele, mas o reino é nós. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Então, Senhor, nos ajuda. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê.
Jesus recebe aquela palavra do Pai e ao mesmo tempo devolve uma palavra, mas não apenas uma palavra, vai lá e faz isso, 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 está resolvido. Ele traz uma direção. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele conduz as nossas vidas à vontade de Deus. Então ele traz uma direção para esse pai. Tudo é possível ao que crê. E aquele pai deve ter recebido esta palavra, falou: depende de mim. Eu tenho certeza que esse pai entendeu a palavra de Jesus e ele trouxe a responsabilidade para si mesmo. Depende de mim. Aqui está o poder de Deus. Ele é o profeta, ele é o Cristo. Nessa hora não dá para saber como este pai enxergava Jesus, mas ele já enxergava algo diferente. A luz que veio para iluminar as trevas que estão aqui nessa terra, Jesus, a luz, o Verbo eterno, o homem estava enxergando agora a luz, algo diferente. E mais, recebendo essa palavra, com certeza ele trouxe para ele: eu tenho que fazer alguma coisa. E nós também, irmãos, nós também. A palavra já nos alerta: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. A palavra não fala: você já levantou, fica tranquilo, você vai ficar em pé. Não, a palavra nos dá uma direção: toma cuidado, porque senão cai. Senhor, eu não tenho fé. Peça a Deus, Ele dá. Aumenta-nos a fé, Senhor. O Senhor não traz pronto. Nosso Deus, Ele já fez a obra dele completa lá na cruz. O preço já foi pago definitivamente lá na cruz. Agora Ele nos aponta o caminho que nós precisamos trilhar. E esse pai, recebendo ali a palavra do Senhor, esse pai precisou se posicionar. Acompanhe comigo no versículo 24. O Senhor falou muito no meu coração com essa prontidão desse pai. Muitas vezes podemos nos pegar um tanto quanto morosos. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é possível de eu fazer isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou caminhando pelo caminho correto? Essas dúvidas não tem por que existir em nós, porque o Senhor, Ele deixa bem claro, o Evangelho é muito claro: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo mesmo diz isso. Ao mesmo tempo, o próprio Paulo fala que tudo aquilo que ele tem considera como esterco. Então o que nós podemos achar que sabemos ou que somos na presença de Deus? Nada. Não podemos achar nada. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem tema a Deus. Se há alguma coisa de bom em mim, em você, é porque Deus está agindo. Se há algo de bom que nós estamos fazendo, é porque o próprio Deus, através das nossas vidas, está fazendo alguma coisa. Então, olha a prontidão desse pai no versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Eu creio. Imediatamente. Sabe quando vem uma situação na nossa vida, queridos, e de repente nós parece que abraçamos o problema, ao invés de clamarmos para aquele que resolve todos os problemas. Nós precisamos abandonar a velha maneira de viver, o pecado que tenazmente nos assedia, para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor nos falou tanto nos últimos tempos a respeito de Hebreus. Precisamos abandonar, mas com essa prontidão, imediatamente. Imediatamente, viu uma situação, imediatamente se posiciona no Senhor,
diante da palavra, em santidade, em temor, em oração, em jejum, para tudo. Não vou tentar dar um jeito, não, Senhor. Se isso aqui está errado, lança fora, para longe de mim aquilo que está errado. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero ser completo no Senhor, não quero ser remendado. Eu não quero ser ajustado apenas, mas eu quero ser massa nova, vinho novo, odre novo. Não adianta pegar vinho novo, botar no odre velho. Mas esses costumes, esta forma de agir, vamos manter esta formatação, mas vamos colocar algo novo aqui dentro. Explode. O odre velho não aguenta vinho novo. Da mesma forma, como que eu posso pegar, faz um odre todo novo e põe vinho velho lá dentro? Para quê? Se o vinho já está bom, é para beber, não é para ficar passando para outro odre. Não se faz remendo novo em vestes velhas, porque vai rasgar as vestes. O remendo nunca foi definitivo, sempre foi um provisório, mas bem fraquinho. Mas o Senhor nos chama para quê? Para imediatamente tomarmos posturas que nós de repente não tomamos até hoje, fazermos coisas que talvez não fizemos até hoje, porque na caminhada de fé estamos crescendo até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu olho para dentro do meu casamento e eu vejo que dentro de um contexto até mesmo do Evangelho, não está ruim. Não é de se jogar fora, né, irmão? Vocês me conhecem. Não precisa descartar. Mas quando eu olho para Cristo, Daniel, você tem que amar a tua esposa assim como eu amo a minha igreja e a mim mesmo me dei por ela. Quantos maridos entre nós aqui está nesse nível com a esposa, como Cristo, e a si mesmo se entregando por amor a ela? Então nós temos muito para mudar. E a esposa, auxiliadora, idônea, quando olha para a palavra, tem cooperado idoneamente com o marido, ou tem abandonado a idoneidade, partindo para a propriedade, né? Sendo dona, determinando situações, sem a sujeição que o reino pede para cooperar com o marido em todas as coisas, sendo aquela auxiliadora, mas não, talvez ali uma competição. Quantas mulheres já alcançaram o padrão da palavra, do Evangelho, com relação a mulheres idôneas entre nós? Acho que os irmãos não estão com vergonha, é que todos nós estamos do mesmo padrão, não? Todos nós precisamos caminhar muito. Então eu olho para o Evangelho e vejo esse pai que sofreu tudo isso, e ele tomou uma posição, irmãos. E tenho visto que o Senhor tem nos trazido tempo de postura desse jeito. Não dá mais para ficarmos lembrando, relembrando, ajustando. Não. É tempo do novo de Deus, é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós imediatamente. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Aqui está uma chave muito importante. Precisamos entender isso. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu estou diante do verbo da vida, nós estamos diante do Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro Santo de Deus. Mas nós precisamos ter essa postura e humildade.
nos colocarmos diante do Senhor e clamar com lágrimas: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Quantas vezes, quando eu estou sozinho, eu oro desse jeito: Senhor, eu não sei, não posso, não vou, não consigo, mas me ajuda na minha falta de fé, porque o problema está em mim, não está no Senhor da glória. A limitação está em mim, não está naquele que criou todas as coisas, que formou todas as coisas segundo a sua palavra e autoridade, e estabeleceu toda a criação de acordo com a sua palavra. O problema está em mim, não está no Senhor. Então me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Esse problema que eu estou enfrentando agora, me ajuda, Senhor. Eu não preciso ter a capacidade de resolver o problema. Eu preciso ter fé para ver o poder de Deus agindo, usando a minha vida com sabedoria, com graça, com discernimento, enchendo a minha vida do querer de Deus e manifestando a glória dEle. Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Vendo Jesus, versículo 25, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Os irmãos estão entendendo? Olha o contexto, olha tudo o que aconteceu, olha a palavra chegando na vida do pai. Enquanto isso, o relato é o mesmo: o filho estava ali se contorcendo, espumando a boca, rangendo os dentes. Muitas vezes alguma coisa estrondosa acontece conosco, nós tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé e olhamos para o problema. Tudo isso estava acontecendo. O menino não foi liberto e Jesus falou tudo isso. O menino estava ali do seu lado, junto do lado do pai. E sabe o que isso fala para mim, irmãos? Que Jesus, Ele não vai esperar estar tudo bem para nós realmente nos posicionarmos desse jeito. É no meio da adversidade que nos posicionamos diante de Deus. Põe você no lugar desse pai. O teu filho se contorcendo, endemoniado, rangendo os dentes, espumando para a boca, e você ali conversando com Jesus, pedindo para Jesus: aumenta a fé, eu creio, se posicionando imediatamente, chorando ao Senhor. Será que nós teríamos essa postura desse pai? Ou talvez muitos deixariam Jesus: bom, ele não quer curar meu filho, eu vou abraçar meu filho aqui e vou levar para algum outro, porque o meu interesse é tirar meu filho disso. É lícito, para o pai é lógico que é lícito, para todos nós. Mas o que realmente importa ali para o Senhor? A salvação daquela alma. O que é aquela vida ali, presa nas garras de Satanás para o Senhor? É uma alma que será liberta. Mas ele olhou para o pai, estava alcançando a vida do pai. Então Jesus repreendeu: sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Morreu. Acho que Jesus demorou para fazer aquilo que eu precisava. Acho que Jesus demorou demais. Ou o Senhor não respondeu do jeito que eu precisava que respondesse. Ou eu pedi para acontecer, eu pedi para o Senhor livrar, mas o filho morreu. Parecia que estava morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão,
o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Quem nos levanta, irmãos? Quem cuida do pai, do filho, da esposa? Quem está cuidando da igreja? É o noivo. Quem que nos sustenta com mão forte e poderosa? É o Senhor. Quem que nos tira do laço do passarinheiro? Quem que está gerando em nós a santificação, para estarmos prontos para um dia Ele vir nos buscar? Senhor. É Ele que realiza em nós. Até o nosso querer é Ele que põe. E o realizar também. Tudo é do Senhor. E Ele tomou esse menino, tomou pela mão, ergueu ele, levantou ele. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos, naturalmente, como nós aqui, confrontados com as limitações naturais, perguntando ao Senhor: Senhor, por que que nós não? Ou talvez com muito mais coragem, muito mais temor, eles já chegaram em Jesus ali perguntando: Jesus, por quê? Será que não é isso que falta também muitas vezes? Senhor, por que que não está dando certo? Fala para mim, o que eu estou fazendo de errado? O Senhor é todo certo, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que enche o celeiro, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é que conhece a cada um de nós, mesmo quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, sem forma nenhuma. O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Na maioria das vezes, para não dizer todas, nós erramos, porque nós tentamos fazer as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser feito. Às vezes, na correria, no cotidiano, precisamos sim parar tudo para ter comunhão com o nosso Pai. Ir lá no nosso quarto, no lugar secreto, perguntar: Pai, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado no meu casamento? O que eu estou fazendo de errado na criação dos meus filhos? O que eu estou fazendo de errado na tua igreja? O que eu estou fazendo de errado lá no trabalho que o Senhor me deu? Porque é o Senhor que faz todas as coisas. E se eu ouvir a tua voz e for fiel na direção que o Senhor me der, como diz aqui o texto, tudo é possível para aquele que crê. E se eu chego na presença do meu Pai e me coloco ali, usando a expressão, muitas vezes vimos os homens de Deus fazendo isso, rasgando as suas vestes, né? Expondo tudo mesmo, abrindo, rasgando agora o coração, a mente, colocando tudo diante do Senhor, sem soberba, sem hipocrisia, sem achômetro, mas chegando na presença do Pai e perguntando: Pai, o que eu estou fazendo errado? Porque a tua palavra me garante, se eu crer, todas as coisas me são possíveis, e eu quero chegar lá. Os discípulos nessa mesma condição, por que que nós não podemos expulsá-lo? Lembrando que Jesus trouxe 3 dos seus discípulos, enquanto os outros discípulos estavam lá tentando expulsar o demônio. Os discípulos estavam lá enfrentando o problema, mas sem alcançar nenhum resultado. Respondeu Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. De oração e de jejum. Nós vemos
a graça do Senhor e nós vemos Jesus de uma forma direta e objetiva, dando uma ordem para que o Espírito deixasse o menino, e o Espírito deixou. Quando o Espírito viu que Jesus chegou, ele se agitou, mas Jesus não se agitou. Nós não precisamos nos agitar. Jesus habita em nós. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Creia, se coloca diante da situação, em temor, em convicção e fé. Senhor, aqui está o problema. E agora, Senhor? A agitação está aqui, mas eu não. Estou firme na rocha. Para onde eu vou, Senhor? Se os discípulos tivessem feito isso, tivessem falado: Jesus, temos uma situação aqui que nós não estamos entendendo como que é feito, e nós tentamos de tudo já, porque os discípulos conheciam já muito de Jesus, e com certeza eles tentaram ali orar e repreender, mas Jesus chegou e falou assim: sabe o que está faltando? Jejum e oração. O que está faltando não é aquilo que vocês podem fazer agora, é aquilo que vocês têm que estar fazendo antes de enfrentar a situação. Por que o abatimento vem? Não é porque falta força, é porque eu não busquei o Senhor antes para estar forte. Na realidade eu já estou fraco. Por que a dificuldade vem? Porque antes de eu interagir ali com a situação, eu preciso entender da parte do Senhor que a minha vida precisa ser uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida da palavra. O Evangelho do Reino habitando ricamente em vós, a palavra de Cristo habitando ricamente em vós. Então nós precisamos cada vez mais gastar tempo com oração, cada vez mais gastar tempo com a palavra. Gastar não, né, irmãos? Investir tempo de oração, tempo na palavra, tempo com os filhos, ministrando para os filhos, orando para os filhos. Eu falei para os pais aqui atrás, eu quero falar para toda a igreja, porque nós temos muitos avós entre nós. As nossas crianças estão aprendendo a louvar conosco. Então pega o teu filho, pega o teu neto, durante o tempo de louvor, ensina ele. Vamos erguer as mãos, adorar a Deus, vamos bater palma, vamos fechar os olhinhos, ensinar a criança. Não é ali na escolinha. Instruímos as professoras e os pais, elas apenas estão dando um reforço daquilo que os pais estão fazendo em casa. Aí meu coração se encheu de alegria. Vou dar um testemunho meu, se alguém quiser vir aqui lá, depois pode também, vou falar que eu pode. Mas o testemunho encheu o coração de alegria, de orgulho. Se houver orgulho santo, eu quero que a Viviane estava lá cuidando da escolinha e o Isaac estava lá. E aí ela perguntou: quem vai orar hoje? O Isaac falou: eu vou. Já estava bom para mim, irmãos. Já estava bom. Eu vou. Mas no escrito a Viviane perguntou: e como nós vamos orar? Aí Isaac falou assim: é assim que tem que orar, tio. Ele botou a mãozinha assim e ajoelhou na classe. Ah, meu irmão, eu derreti. Ela falou isso para mim, eu estava nem procurando. Se eu tivesse o Isaac do lado, não tinha dado uma perda nele. Ele ajoelhou e botou a mãozinha assim, assim que tem que orar. E ele falou para a classe que todo mundo tinha que ajoelhar para orar. Ah, Jesus. Que bom que meu filho pode me ver ajoelhado orando desde isso. Senhor, fala meu coração, irmãos, para nós enfrentarmos a situação, nós precisamos trabalhar muito onde ninguém vê.
Se nós quisermos permanecer firmes na presença do Senhor, inabaláveis. O Senhor já nos fez isso, mas nós precisamos buscar isso na presença de Deus. Hoje eu fui orar por uma pessoa, mas o Senhor não queria apenas que orasse, mas que proclamasse o Evangelho e já uma vida, entregasse a vida dela para Jesus. Eu saio de casa, eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu posso estar em qualquer lugar, mas o importante não é onde eu estou, o importante é quem está em mim, que é Jesus. Isso me leva a ser o sal dessa terra, me leva a ser a luz desse mundo, me leva a entender as circunstâncias dentro da minha casa, estender as mãos para acolher os filhos, esposa, irmãos. Cadê Daniel? Está aqui do norte. A Grazi está aqui. Graziela está aqui. Graziela também. A Daniela, a Graziela, essa semana em casa. Minha esposa orando e ministrando com elas no quarto. O Neto e a Maria na sala cuidando das crianças. E nós recebemos os irmãos, os convidados, tendo reunião de grupo caseiro no fundo. Isso é sobrecarga? Ou isso é viver o reino? O que nós queremos? Viver a plenitude do reino? Ou tirar tempos para viver o reino? Assim tem que ser a nossa vida, todos os dias. Estávamos um dia, estou lembrando agora do Tiago, eu lembrei de você agora. Aquele dia lá, fomos sair e pedir ajuda do Tiago. Tiago, vamos lá ver um negócio lá do meu pai, no terreno. Aí fomos lá. O Tiago foi sair com uma dor no estômago, né, Tiago? Com uma dor no estômago. Poderia colocar na minha mente assim: poxa vida, vem aqui, irmão, está trabalhando, ele está indo lá. Perguntei para ele: você está tomando alguma coisa? Ah, estou tomando isso, aquilo. Falou lá o que estava fazendo. Aí não, o Espírito Santo falou assim: mas espera aí, está aqui trabalhando ou o Espírito Santo habita em você pode orar? Quem quer? Como é que vai ser aqui? Eu falei: peraí, Tiago, vamos orar aqui agora. Ali do lado do carro, sol quente, que já estava, metade do dia, oramos ali. Aí chegou lá no destino, o Tiago falou: passou a dor? Voltou a dor? Não passou, Tiago? Não voltou? Foi curado. Foi curado para a glória do Senhor. Fui eu? Jamais. Eu não posso fazer nada de bom, mas meu irmão foi curado. Nós temos sobre a nossa vida o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. E nós podemos e devemos sim impor nossas mãos para curar em nome de Jesus. Nós podemos e devemos sim proclamar o Evangelho com a certeza de que aquela alma vai trilhar os caminhos do Senhor. O Espírito Santo vai convencer aquela vida do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos a cada vez mais nesse posicionamento vencer isso, a começar dentro de casa, irmãos. A começar aqui entre nós, permanecer, fazemos muito isso, mas de uma forma cada vez mais natural. Está sobre nós, está habitando em nós o Espírito Santo de Deus. Está tendo aniversário aqui do Robertinho. Ele mandou uma mensagem para o Neto essa semana, se vocês verem a mensagem. Os irmãos conhecem o Robertinho. E o Neto, meu cunhado, acompanhando ele, deu um livro para ele ler. E ele está lendo esse livro, e aí ele fez algumas perguntas, e o Neto direcionou ele para Jesus. Falou: ora, o Senhor vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você. E ele me manda uma mensagem, depois de um tempo: nossa, agora eu estou entendendo, o Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa que a gente tem mesmo, né? Agora eu estou
sentindo. E o Senhor me faz lembrar de um cântico, aquele que, Senhor, mantém esta chama acesa, mantenha, Senhor, esta chama. A correria do mundo, os problemas dessa vida, o cotidiano nosso, não é maior do que o nosso Senhor. Mas essa chama tem que estar acesa aqui dentro do meu peito, e dentro do teu peito, queimando, ardendo. O Espírito Santo tendo liberdade para agir em cada um de nós. E se tem alguém doente, então ora para que seja curado em nome de Jesus. Se tem alguém necessitado, estende a tua mão para alcançar, para ajudar. Se tem alguém que ali não conhece o Evangelho, abre a tua boca para falar de Jesus, que é o que eu fui falar com o Fernando, virei para ele e falei, querido, está aqui uma família que o Senhor está dando para você. Já conversa com a Luzia e vê qual o dia que vocês vão tirar aqui para proclamar o Evangelho do Reino para essa moça. Isso faz bem para cada um. Eu parei, pensei 4 vezes ou 5 para ir lá orar pela Perina hoje, vencendo a tentação de ligar e falar, não posso ir amanhã não. Eu estava realmente numa situação precária, cansado, como estou ainda, cansado. Os irmãos entenderam, eu deitei na cama, eu tinha meia hora, eu não vou tirar a calça não, eu vou aproveitar esses minutos, esses segundos, só os irmãos entenderem. Aí eu falei, nossa, pelo amor de Deus, só tem meia hora, deixa eu dar pelo menos com o short aqui, deitei para descansar. E eu sabia que o celular ia despertar, então eu não descansei porque eu sabia que daqui meia hora ele ia despertar. Aí despertou, na hora que eu levantei, ela falou, mas você já vai? Eu falei, vou. Tá bom. Fui. Irmãos, eu quero que essa chama fique acesa dentro de mim, dentro de vocês, por toda a nossa vida. Eu liguei o carro, aquele calor que Deus mandava, com todas as coisas dele. Graças a Deus eu liguei o ar-condicionado, já comecei a ligar, Jesus. Um tempo de refrigério daqui até lá, no ar-condicionado. E aí comecei a lembrar. E aí o Espírito Santo me trouxe cântico. Senhor, mantém esta chama acesa e não a deixes apagar. Permita que queime tudo que não queres que esteja em mim. Deixa somente permanecer o que vem de ti. E aí fui orando, o Espírito Santo então me trouxe o renovo que eu precisava. Quando eu cheguei lá, oramos com a Perina, conversei com o Fernando. Aí eu me apresentei e falei, cadê a canseira? Cadê o cansaço? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou de ter ficado em casa. Obrigado, Jesus, porque a carne mais uma vez foi queimada e permaneceu aquilo que o Senhor quer. E aí na hora de ir embora, eu falei, volta, não, Deus falou assim, tem mais. Ela dizia, tem uma moça que você precisa orar com ela. E vamos orar com a moça. Aí eu cheguei em casa e falei assim, agora dá tempo de descansar. Aí o Senhor falou, não, vou te dar um outro papo. Quem é essa conquista dos irmãos aí? Tinha preparado outro. Durante a semana o Espírito Santo colocou outra palavra no coração. Mas o Senhor falou, não. Tem que pregar aquilo que você vive. Sabe o que é isso que nós precisamos buscar cada dia, irmãos? Viver o Evangelho, viver a oração, viver a palavra, porque aí nós vamos falar daquilo que nós vivemos. Amém?
E assim o Espírito Santo venha sobre nós, essa chama do Senhor jamais apague. Que assim seja sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Que o Senhor reavive em cada um de nós aqui a chama, o desejo, os dons, os ministérios de proclamar, de edificar, de curar, de edificar. Que o Senhor levante em nós aqui essa força e a graça do reino dele, e não apenas a nossa limitação. Lembrando aqui estávamos aqui atrás, e eu e o Donizete vamos orar. Quem é? Rodrigo. Rodrigo, né? Chegou na hora certa. Senta aqui, irmão, agora é hora de orar conosco. Chegamos aqui 7h30, qualquer um dos irmãos que queiram engrossar esta fila, chegue conosco aqui 7h30, para nós orarmos, abençoarmos a congregação. Sabe por que o Senhor está nos dando tempo de paz e alegria, irmãos? Que tem gente orando e jejuando. Tem muitos abraçando a causa, orando e jejuando. Que a igreja caminha assim de joelhos. Vamos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor esse cântico, que seja uma oração de cada um de nós aqui, buscando no Senhor essa realidade. Senhor, mantém essa chama acesa, queima mesmo, Senhor. E não tenho vergonha de falar de meus irmãos, mas tem muita coisa para Deus queimar ainda na minha vida. Tem muita coisa que não veio. Queima, Senhor. Tira tudo, mantém essa chama acesa. Tira tudo que não é teu, porque nós só vamos glorificar a Deus com aquilo que é dele. Amém?